Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de vencer capoeira e reunir a boiada na invernada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está pegando a estrada da Ribeira para começar mais uma jornada e convida a companheirada para acompanhar e ajudar nesta nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Já faz um bom pedaço de tempo que a gente não proseia aqui com os companheiros e companheiras, fazendeiros e fazendeiras, a respeito de um assunto que anda meio esquecido do povo do mercado, que é a exportação de gado vivo e que antes da pandemia prometia render um bom dinheiro para o pecuarista brasileiro. Pois então, o caso acontecido, que será contado agora, é que a SECEX, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou na semana passada o seu balanço a respeito do movimento em novembro. E o que está escrito no relatório distribuído na praça é que os embarques somaram a miséria de 1.848 animais. Já o faturamento dos exportadores, mais uma vez, foi ridículo e desmilinguido, ficando em 2.368.000 dólares. Fazendo a conta desde o dia 1º de janeiro, a boiada que foi mandada daqui para o estrangeiro chegou agora a 31.700 cabeças, que custaram para os compradores um total de 32.600.000 dólares. Para quem estava acostumado com os números deste mercado, em anos recentemente passados, especialmente antes da pandemia, esses resultados de agora são muito decepcionantes. Conforme já é do conhecimento geral, a explicação para o forte esmagrecimento do rebanho embarcado é uma grande conjuminação de encrencas, das quais as principais foram e continuam sendo, primeiro, a grande tragédia mundial provocada pela Covid-19 e depois a disparada dos preços dos animais de reposição aqui no nosso terreiro, por causa da carestia desse tipo de mercadoria, o que acabou espantando de vez o comprador estrangeiro. O derretimento deste comércio foi tão grande que, comparando o peso total do gado exportado neste mês de novembro com o seu correspondente de 2020, o que aconteceu foi um despencamento de nada menos que 84,3%, lembrando que o ano passado já tinha sido muito ruim, pelos mesmos motivos que aqui já foram falados. Repare ainda, a amiga pecuarista, que a gente não vai fazer a comparação deste resultado de novembro agora, mais recente, com o de outubro deste ano, simplesmente porque no mês retrasado nenhum boi vivo foi despachado lá para fora dos portos brasileiros. E outro retrato desse desenleio é que o Rio Grande do Sul, que sempre foi um dos principais estados exportadores do país, só não vai passar o 2021 inteiro em branco, porque deve exportar o primeiro lote de 11 mil bezerros justamente na derradeira semana do ano presente. Eu falei para o Zé Menino, que é o dono da boiada, que seria até um desatino continuar na estrada com o sol a pino, e ele concordou então de fazer aqui uma parada ligeira. Pois então é já que a gente vai voltar para dar continuação na função. Nestas horas de agora, em que o aperto na lucratividade da pecuária em geral está sendo mais uma assombração na lida e na vida do fazendeiro brasileiro, mais ainda que a solução para diminuir os efeitos dessa consumição, tanto no corte quanto no leite, é pelejar para aumentar a produtividade da atividade. Pois um dos resultados desta precisão foi que, de acordo com os números mais recentes apurados no final do terceiro trimestre do ano presente pela ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, o setor de genética e reprodução animal continuou crescendo com firmeza agora em 2021, com mais de 77% dos municípios brasileiros usando este tipo de tecnologia. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do caso que está sendo passado nesse eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o executivo Everardo Carvalho, diretor da Alta Genetics no Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais. Boa noite, Everardo. É uma grande satisfação ter mais uma vez a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Fazia tempo que a gente não proseava, né, rapaz? Boa noite. É isso aí, boa noite, Sidney. É um prazer enorme estar aí com vocês, com seus telespectadores. E é como você disse, muito tempo que a gente não proseia, então chegou o momento de prosear mesmo, que seja um pouquinho, né? Que bom, né? Que bom que essa hora sempre chega. Ô, Everardo, faltando aí só mais alguns dias, para passar o traço e fechar a conta do 2021, qual que é o balanço do ano para o setor de genética e inseminação artificial?
Ô, Sidney, foi mais um ano excepcional, sem dúvida nenhuma. Nós, com todos os problemas de pandemia, economia mundial e brasileira com problemas, mesmo assim a inseminação artificial cresceu a números não só de 2 dígitos, mas acima de 25% ela está crescendo e nós temos certeza que vai crescer numa faixa como essa aí. Então, sem dúvida nenhuma, números excepcionais, eu diria até espetaculares, se pensarmos que o ano passado também foi nesse diapasão. Pois é, né, Everardo? Como é que a gente explica esse crescimento tão expressivo do setor, né, num ano de dificuldades para a economia brasileira em geral, né? Sem dúvida nenhuma, mas o que a gente nota é o seguinte, né? O criador está mais bem informado, ele está procurando se informar melhor. Vocês podem ver aí o Terra Viva com essa atenção toda que tem do público, querendo novas informações, e essas informações mostram para o pessoal que inseminar é bom, inseminar é barato, inseminar é fácil, e o resultado é excepcional. Por isso todo mundo está inseminando, quer produzir mais e quer produzir melhor. E no final o pessoal está entendendo isso e está inseminando mais. Ô, Everardo, qual foi o segmento onde o setor cresceu mais? Olha, os dois segmentos, tanto o corte quanto o leite, cresceram bastante, mas sem dúvida o corte cresceu mais, não tem dúvida alguma, apesar do leite ter subido também bastante. Mas o corte subiu números aí superiores a 30%, então subiu mais que o leite, que subiu mais do que 10%. Se a gente olhar bem e formos ver o crescimento de valor de carne, crescimento de valor de leite, está justificado que o corte cresça um pouco mais. Agora, como é que foi o desempenho das exportações brasileiras de sêmen ao longo desse ano, Everardo? Olha, tem sido excepcionais. Eu acho que nós vamos terminar o ano crescendo aí a números de quase dobrar a exportação, ou seja, 100% de crescimento. Realmente a genética brasileira está sendo reconhecida no mundo tropical e subtropical, sem dúvida alguma. Isso é uma ótima notícia, né? Agora, importar sêmen também é muito importante para o melhoramento genético do rebanho nacional, né, Everardo? Mas com o dólar nas alturas em que ele está, como é que o pecuarista vai fazer para trazer material lá de fora, hein? Sidney, se você levar em consideração que o sêmen entra no custo do animal aí entre 2% e no máximo 3%, um aumento de custo de 10%, ele vai de 2% para 2,2% ou 3% para 0,3%. Então, eu acho que isso não pesa em hipótese alguma no bolso do criador e, pelo contrário, é uma genética também muito importante que tem ajudado demais o crescimento da pecuária brasileira. Ô, Everardo, agora considerando todo o rebanho nacional, né? Qual é hoje a porcentagem de vacas criadeiras que são inseminadas e o que isso significa para o setor? O Sidney hoje está na faixa aí de 20% a 22%. E acredito eu que é um número extraordinário. Se nós voltarmos 15 anos atrás, nós inseminávamos 7%. Então, aumentou absurdamente, o pessoal notou e reconheceu que é uma tecnologia excepcional, muito barata e com resultado extraordinário. É simplesmente isso. Muito interessante. Simples assim, né? Agora, o Everardo, de que tamanho é o espaço que a pecuária brasileira tem para avançar no melhoramento genético do seu rebanho? Considerando isso aí que você falou, né? O tanto de vacas que a gente insemina hoje. Sidney, eu acho que dobrar o que nós temos hoje, ou seja, de 20 para 40 ou de 22 para 44, 45, é muito simples e até necessário, porque quem quiser produzir mais, quem quiser produzir melhor, tem que usar essa tecnologia sem dúvida alguma. E nós somos o maior rebanho comercial do mundo. Então, uma coisa fantástica que nós temos à nossa frente, sem dúvida alguma. Ô, Everardo, como é que vai ser o 2022 para altas genéticas no Brasil? Sidney, nós fechamos nossos números para o ano que vem com um crescimento de 18%. Nós acreditamos que o mercado vai continuar aquecido, vai continuar muito bem. Nós estamos crescendo como mercado
E se você levar em consideração que a alta tem 1/3 de todo o mercado nacional, você conseguir acompanhar o mercado onde temos grandes concorrentes e esses concorrentes com produtos excepcionais também, é um número excepcional. E acreditamos que o mercado, ano que vem, vai crescer entre 15% e 20%, e a nossa aposta para a alta é 18% de crescimento no próximo ano. Muito bom. Agora, Everardo, apesar do grande avanço que a gente teve nesses últimos anos, né, a gente ainda tem no Brasil uma quantidade muito grande de pecuaristas, de fazendeiros que usam boi cabeceira de boiada para cobrir sua vacada, né? Como é que a gente faz para que isso mude mais rapidamente? Olha, Cid, ou eles vão enxergar a realidade ou a próxima geração vem e enxerga, mas eles não vão continuar na atividade por muito tempo. A diferença é que o fazendeiro não quebra, né? O fazendeiro empobrece, ele gasta 15 anos para quebrar. Então, ele vai empobrecendo, vai vendendo um pouco do rebanho, mas vende boi, vende vaca, vende bezerra, daí a pouco ele vende um pedacinho de terra e ele nem nota que está perdendo dinheiro. Então, esses aí, infelizmente, vão sair do negócio e a nova geração é que vai ficar, caso esses aí não acordem para a realidade. Pois é, dá tempo de acordar ainda, né? Everardo, eu queria agradecer demais a sua participação no programa. Você sabe que você é de casa aqui, sempre foi, ajudou a gente a levantar os alicerces do rancho. Então, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você, um abraço para toda a turma boa da Alta aí. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve, que vai acontecer, né? É isso aí. Eu que agradeço. Foi uma honra enorme estar falando com você e muito bom de matar a saudade do grande amigo. Muito obrigado. Grande abraço, Everardo. Até a próxima. Bom. Com a licença da companheirada, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira nessa lida faladeira, mas é só o tempo de ir até o corote para pegar uma caneca d'água para molhar a garganta. Aguarde. Assim como nas contendas da vida, na lida de fazenda, nunca haverá quem de tudo saiba e entenda. E por isso, quando alguma dificuldade aparecer para empatar o serviço, o melhor é se vestir de humildade e procurar logo um especialista. E este foi o jeito que a gente achou para fazer a anunciação da apresentação da nossa Conversa com o Analista. Hoje falar sobre o mercado de DDG e o WG, que é uma alternativa atrativa que tem sido muito utilizada aí na substituição do milho e do farelo de soja da nutrição animal. Bom, em novembro, comparado aí aos meses anteriores, foi mais fraco para o mercado dos coprodutos e, consequentemente, as cotações perderam força. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, o preço médio do DDG caiu 5,3% frente a outubro e ficou cotado entre R$ 1.300 e R$ 1.800 por tonelada, sem o frete, considerando esses preços convertidos para 32% de proteína bruta. Para o WG, a queda foi de 1,2% no mesmo período, variando entre R$ 466 e R$ 538 por tonelada nas mesmas condições que o DDG, ou seja, também já convertido para 32% de proteína bruta. Lembrando que esses preços são válidos para carregamento até março de 2022. Por hoje é só, obrigada pela sua atenção e até a próxima! O fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, decretado em setembro, fez as exportações brasileiras despencarem pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, no mês passado, o Brasil embarcou cerca de 105 mil toneladas de carne, uma queda de 47% em relação ao igual mês de 2020. Em outubro, foi uma queda de 43%. Sem os embarques ao país asiático, as exportações de janeiro a novembro já estão 7,15% menores. A China é o principal importador do produto. Depois vem os Estados Unidos, Chile, Egito e Emirados Árabes. Pois é, mas apesar dos trancos, tombos e barrancos que o setor exportador brasileiro tem de enfrentar no trieiro, nos próximos anos não vai ter concorrente para tirar a gente da posição de ponteiro entre os maiores fornecedores de carne bovina do mundo inteiro. Pelo menos esta é a previsão do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgou esta semana um relatório dizendo que em 2030 o Brasil vai ser responsável por 29% das exportações mundiais de carne bovina.
Os dados do USDA apontam que o volume das exportações brasileiras de carne deve registrar uma alta de 41,8% nos próximos 9 anos. Se a projeção se confirmar, o Brasil vai continuar sendo o principal exportador de carne bovina do mundo, seguido pelos Estados Unidos, que representam 11,4% do mercado. Ainda segundo o relatório, a alta é motivada pela maior demanda por carne bovina e pela estagnação de outros países exportadores do produto. Em relação à carne suína, o Brasil deve saltar de quarto para terceiro maior exportador mundial, ultrapassando o Canadá. O primeiro lugar segue ocupado pela União Europeia e o segundo pelos Estados Unidos. Que tal correr pela solidariedade? Participe da corrida Agrofraterno, que vai ser realizada no dia 12 de dezembro, que é domingo que vem, né, em Brasília. A iniciativa faz parte do movimento Agrofraterno, ação realizada pelo sistema CNA-Senar, entre outras entidades, que uniu o setor agropecuário para garantir doações de alimentos durante a grave crise gerada pela pandemia. Todos os recursos arrecadados com as inscrições para a corrida serão destinados à compra de cestas de alimentos para ajudar as famílias que mais precisam neste momento difícil. Para se inscrever, acesse www.corridaagrofraterno.com.br. Lá você terá as informações sobre as categorias, percursos e premiações. No transporte de boiada, a peonada está acostumada a fazer sacrifício e por isso todo mundo sabe bem o benefício que traz para homens e animais uma parada ligeira no serviço comestício. E atendendo então a esta precisão, a gente vai interromper por um instante a função para retomar nossa falação logo em seguida com a discussão do caso passado com boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A queda na cotação do frango e do porco pode fazer a população mudar a carne da sua preferência. E o dono do frigorífico de gado, com medo dessa concorrência, mandou o comprador voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Chegando já na parte derradeira da nossa falação novidadeira e preparando o mote para fazer o arremate da função, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora o noticiário e o comentário sobre o caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado. Pois a companheira pecuarista brasileira que está aí na frente da televisão escutando esta falação novidadeira e noticiarista, se segure na cadeira porque o que tem para ser contado é que o vento mudou de lado antes do que estava sendo esperado, sendo que a gente ainda está no começo do mês, né? E a nossa praça boiadeira embicou outra vez na descida da ribanceira. A parte principal da explicação para esta mudança na situação é que, depois de ter sido obrigado a aumentar a cotação, o dono do frigorífico esticou a programação, encheu a câmara fria e agora está desfeiteando da mercadoria. Mas o motivo atual da preocupação do povo da indústria é que, conforme já é da sabedência dos amigos fazendeiros, os preços do frango e do porco caíram bastante nesses dias derradeiros. E agora a turma lá está com medo dessa concorrência. De qualquer maneira, falando assim no geral do país inteiro, a previsão é de melhora no consumo por conta do pagamento ao trabalhador do salário do mês e da primeira metade do 13º, além aí da contratação de funcionários temporários, como sempre acontece nessas horas festeiras do calendário, o que põe mais dinheiro para circular e faz a economia girar. E tem ainda a questão da oferta de boiada determinada, que continua muito apertada e não vai desapertar tão já, porque o estoque de gado confinado já está praticamente no fim, enquanto o boi de capim carece de mais um tempo na invernada para chegar no ponto de ser apresentado no mercado. Mas, apesar disso tudo, o balanço do dia da Scott Consultoria foi muito ruim para o lado do fazendeiro, com o registro de mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E o que aconteceu desta vez foi que em todas estas praças o preço caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, o boi recuou para R$ 313 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 317. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desceu para R$ 305,50 e a vaca para R$ 290,50. Em Três Lagoas, o macho escorregou para R$ 303,50. Em Dourados, o boi piorou para R$ 311,50 e a vaca para R$ 297,50.
No norte de Mato Grosso, o macho desandou para R$ 295,50 e a fêmea para R$ 285,50. No sudoeste mato-grossense, o boi foi cortado para R$ 296,50 e a vaca para R$ 285,50. Em Goiânia, capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 390,50 e a fêmea do que R$ 293,50. No sul do estado, a vaca tropeçou para R$ 287,50. No oeste da Bahia, o macho se largou para R$ 312,00 e a fêmea para R$ 298,50. No sul baiano, o comprador quer pagar pelo boi só R$ 309,50 e pela vaca R$ 297,50. Em Marabá, no Pará, o macho está sendo falado na base de R$ 285,50 e a fêmea a R$ 276,00. Em Redenção, o tombo foi só do boi, que foi desvalorizado para R$ 284,50. No oeste do Maranhão, a melhor oferta pelo macho não passa de R$ 286,50 e pela fêmea de R$ 266. No noroeste do Paraná, o boi despencou para R$ 311,50 e a vaca para R$ 290,50. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, o dono do frigorífico derrubou o preço do macho para R$ 10,85 o quilo vivo, o que daria R$ 325,50 se o negócio fosse por arrobas. Quando eu casei com a Maria Filó e fui embora com ela lá para Pirapora, um parente meu falou que ficou com dó da gente, porque só o vivente que mora na cidade tem todo tipo de comodidade. Na hora eu a respostei que o sertão para mim é a liberdade, é acordar no nascer do sol com a passarada fazendo a alvorada e levantar para plantar e colher o que eu vou comer, sabendo que o que tem valor de verdade e mais importa é poder, no fim do dia, me deitar com meu amor sem nem precisar de trancar a porta. Conforme o companheiro boiadeiro e a companheira boiadeira têm bem sabedência, pela sua própria experiência, para quem leva a vida na lida campeira, a inspiração para fazer poesia sertaneja sobeja desde o amanhecer do dia até as horas em que a lua prateada alumia a chapada. E foi reparando e prestando atenção nas coisas do sertão que eu escrevi meu novo livro chamado de Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro. Quem ainda não tem e está querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 da coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo cumprido o trecho derradeiro do nosso serviço novidadeiro, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz aqui a sua despedida e sai de viagem para visitar outras paragens, deixando já prometida a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.